Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o programa Super Dicas. Hoje eu trago o último episódio da série que traz dicas de professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova para escriturário do concurso do Banco do Brasil. Quem perdeu algum episódio, basta conferir a playlist disponível aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube. Para fechar com chave de ouro especial Super Dicas, voltado para o concurso do Banco do Brasil, nós vamos falar sobre a disciplina de inglês, que contará com 5 questões na prova, cada uma valendo aí um ponto. Para ensinar a melhor forma de estudar a disciplina para o concurso de escriturário e apontar quais são aqueles assuntos que devem ser priorizados nos estudos, eu trago aqui ao programa Super Dicas o professor Wagner Bonfim, que leciona língua inglesa nas turmas da Degrau Cultural. Seja muito bem-vindo, mestre. Obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do programa. É sempre um prazer, Luiz Fernando. E a gente está aqui para somar, não tem jeito, né? A galera fica um pouco nervosa e a gente sabe que língua inglesa às vezes demanda um pouco de conhecimentos que as pessoas às vezes até têm, mas na hora dá uma travada. Mas a gente está aqui para confortar a galera, para tentar ajudar no máximo possível. Com certeza. De inglês é uma disciplina que eu, particularmente, tenho muita dificuldade, né? Mas eu não sei se todo mundo tem essa dificuldade que eu tenho. Eu acho difícil, mas tem gente que tem muita facilidade, né? Assim. E, mestre, essa disciplina contará com apenas 5 questões na prova, tendo peso 1. Apesar de ser uma das matérias com menor quantitativo de questões e peso, né? Os candidatos não podem negligenciá-la, não é mesmo, mestre? Você tocou num ponto importante, né? Quando a gente pensa num concurso, né, que tem tantas coisas, te oferece tantas coisas, e que vai ser tão disputado, né? A gente não pode perder nenhuma questão, a verdade é essa, né? E a galera fica naquela, são 5 questões só, mas eu já ouvi, né, e já vi, né, nesses 20 anos de experiência, por uma questão a pessoa deixar de conquistar o seu sonho. Então, eu acho que não é viável você negligenciar, ou melhor, né, você meio que deixar de lado nenhuma matéria, não só inglês, como qualquer outra matéria, né? Sem dúvida. Até porque, se a pessoa zerar inglês, está reprovado, né? Tem que pelo menos Pois é. acertar um ponto, né? Então não tem Pois é. jeito. Né? Pois E é. aí realmente é uma falha deixar de lado inglês ou qualquer outra disciplina do concurso. Obviamente é importante que o candidato dê uma atenção maior, dedique mais tempo àquelas disciplinas com mais questões e mais peso, mas tem que estudar, não pode. Nem aquela pessoa, sobretudo, mas que já acha que sabe inglês, né? Já fez cursinho e tal. É um perigo cair nessa também, né? Porque nem a prova de inglês de concurso público não é igual aquelas provas que a pessoa faz num cursinho, não é isso, mestre? É complicado. Quer ver só? Vou fazer uma analogia aqui. Você dirige? Eu dirijo. Dirige? Dirijo. Aí eu falo assim, pô, Luiz Fernando, tu dirige e tal. Aí fala assim, e tu? Eu falei, também dirijo. Aí do nada um amigo em comum nosso chega para uma Ferrari na nossa frente. A gente vai dirigir assim, tranquilo? Não, né? fácil. Outra ideia, são outras, né? São outros mecanismos que você tem que trabalhar. Quando a gente fala do inglês falado, a gente trabalha um mecanismo, um conjunto de coisas que a gente não trabalha em prova. Eu acho até, né? Não sei se a galera entende, eu trabalhei em 9 cursos de idiomas, né? Durante um tempinho. E aí, a gente desperta outras habilidades, né? Quando você fala do speaking, é uma habilidade. Agora, a prova é só marcar um X lá, mas você tem que marcar o X certo. Então, eu acredito, né, que é um conjunto muito maior de coisas, né? Mesmo porque na oratória, né, na fala, você pode ser corrigido a qualquer momento. Na prova, errou, já era, tá fora, né? E sem falar que a prova não vai cobrar o speak, né? Não vai cobrar a fala. Não, Né? Ela vai não vai cobrar cobrar. conhecimentos, provavelmente, de interpretação, de gramática, né? Que aí você precisa ter esse conhecimento. Mestre, inglês não é uma disciplina muito comum de ser cobrada em concurso, né? São poucos concursos que têm inglês. Né? Qual é a melhor forma de estudá-la especificamente para esse concurso do Banco do Brasil? Quais são as estratégias de estudo que os candidatos devem adotar até a véspera da prova? Então, né? Como é um tiro curto, eu acredito, né, e tenho batido nessa tecla, que o erro capital, né, da maioria das pessoas, que eu vejo que até algumas pessoas dando aula também,
não, né, sendo antiético de maneira alguma, mas eu acho que é muito, muito arriscado. Pega logo na primeira aula, pega um texto, bota para o aluno lá e começa a fazer várias remissões em texto e tal. Eu sempre digo o seguinte: ninguém, não tem essa. Eu mesmo, eu não posso dizer para você que eu consigo hoje pegar um texto de inglês, né, um texto, e fazer qualquer tipo de trabalho de interpretação sem ter o mínimo de conhecimento gramatical. Por quê? Porque na verdade, o que a gente está trabalhando? Está trabalhando num conjunto, né, de coisas, né, porque o texto são várias informações. Só que essas informações, dentro do inglês, elas trabalham de uma forma gramatical totalmente diferente da língua portuguesa. E aí se faz necessário você ter, pelo menos, fazer uma base, nós chamamos de base, né? Criar uma estrutura gramatical para que você possa, com certeza, né, interpretar um termo ou outro que vai ser pedido na sua prova, vai ser requisitado na sua prova. E aí eu acho que é o erro crucial hoje, né, que eu vejo muito, os caras, né, vão começar a traduzir. Não é, cara. Primeiro que você não vai ser tradutor, né? O negócio todo é você trabalhar algumas técnicas que são aplicáveis na hora da sua prova. Entendi. E, mestre, mesmo aquele candidato que nunca estudou inglês na vida, seja no colégio ou em um curso, ele tem chance de obter um bom desempenho, ou mesmo um desempenho razoável, digamos assim, na prova do Banco do Brasil e conseguir essa aprovação, desde que, obviamente, ele às vezes se matricule num curso preparatório e se dedique bastante? Sim, sim, eu acredito muito. E eu vou te dizer até mais, eu acho que esse cara que está zerado, né, pelo menos no inglês, ele tem muito mais possibilidade do cara que já se formou ou que já estudou inglês, porque aquele cara que já estudou inglês, ele acha que, não, tranquilo, eu vou lá e resolvo. Né? Mas esse cara que ele não tem, às vezes, uma vida acadêmica voltada para a língua inglesa, ele consegue respeitar os processos e consegue, né, chegar muito mais longe do que este outro, né, que se, né, já teve Sim. contato com a língua inglesa. Isso acontece muito, por exemplo, às vezes com o pessoal de direito, né? Assim, os professores de direito costumam falar muito isso. A pessoa se formou em direito, já acha que sabe direito, e aí acaba negligenciando ali, por exemplo, o estudo de direito administrativo, direito constitucional, já sabe. Só que aquilo que se cobra em prova de concurso não é bem aquilo que se cobra, né, nas provas de faculdade, né, para a pessoa se formar. E aí a pessoa muitas vezes se afunda, né, não quero usar essa palavra, não é bem talvez essa correta, arrogância, né? Mas talvez Sim, nesse sentimento de achar que já conhece bem o assunto. Pode conhecer o assunto, mas não conhece como a se aplica. banca, como a organizadora aplica aquele assunto na prova, né? Eu sou uma prova viva, né, cara? Eu passei, assim, fazendo um resuminho bem rápido, eu fui aprovado em 8 concursos, né? Legal. E assim, claro que eu reprovei bastante, né? Valeu muito o esforço, valeu muito a persistência, né? E a resiliência, né? Que é uma palavra que está em voga hoje. Isso. Mas eu só disputava com a galera que é formada em direito. Eu só disputava com essa galera. Inclusive, na última prova, que hoje é o cargo que eu exerço, né? Aqui, é, só, só eu que não era formado em direito, por incrível que pareça. E alguns professores também do curso onde eu lecionava, onde eu leciono, também não obtiveram, não chegaram ao seu objetivo, não obtiveram êxito. E, assim, são formados em direito, né? Só que a prova, ela não fala somente de direito, né? Tem todo um ambiente, todo um aspecto ali, né? Assim, eu não sei se negligência ou arrogância, mas eu acho que eu me esforcei um pouco mais e consegui, né? Alcançar o objetivo. Exatamente. E, mestre, assim, conhecer a banca organizadora é importante, eu diria que para todas as disciplinas. Eu acredito que também isso possa ser importante também para inglês, para a disciplina de inglês. E aí, qual é o perfil de prova da Fundação Sesc Gran Rio? São provas de alto nível? São provas relativamente fáceis? São provas medianas? Como é que você classifica primeiro o nível de prova da organizadora? Então, são duas bancas que a gente anda de forma correlata, né? Meio que paralela ali, FGV e Sesc Gran Rio, né? São bancas muito parecidas, são bancas que exploram, né, conhecimentos
parecidos, né? Eu sempre digo o seguinte, cara. Vamos lá. Quando você pega... Vou fazer um mapa aqui. Quando você pega uma CESP, que trabalha com certo e errado, tu pega uma Sesgran Rio, FGV, que trabalha com alternativas, né? Sim. E tu pega também, né? Vamos lá, qualquer outra... A FCC não trabalha mais. Mas quando você pega a língua inglesa, é a mesma coisa, digamos assim. Mas, claro, por exemplo, a CESP trabalha com certo e errado. Embora as pessoas tenham esse ledo engano, achar que a CESP é só certo e errado. A CESP também trabalha com alternativa na área de magistério. Já foi provado aqui, eu já vi. É porque a gente é estudioso. A gente é estudioso de prova, então a gente consegue algumas informações que passam para os alunos que, na verdade, são erradas, entendeu? Então a CESP também trabalha com alternativa. Aí vamos lá. Quando você pega a língua inglesa em si, você começa a mapear, né, um aspecto meio que psicológico da prova, você vê que ela não foge, nenhuma foge, né? Tirando as provas de professor mesmo, são parecidíssimas. São parecidíssimas, né? Em aspectos, né? E até na construção, nas construções de questões. Né? Tem alguns bizus, tem algumas ideias que a gente pode tirar, né? Que eu acho que são importantes, né? Principalmente no concurso do Banco do Brasil. A gente baixa as provas, vê o que está acontecendo. O que ele está pedindo, né? É o nosso dever de casa. E aí, tu vê que eles são muito repetitivos nessa ideia. E estão repetindo direto, estão repetindo. E a galera está estudando errado. Né? E a gente vai dar essas dicas aqui com certeza, né? No finalzinho, ou no... Daqui a pouco a gente a gente já vai começar a falar sobre elas agora mesmo, né? Mas assim, a prova da Sesgran Rio, então, é uma prova de nível mediano? É uma boa prova, né? É uma boa prova. Não chega a ser muito difícil a prova. Não chega a ser muito difícil, não. Perfeito. É assim, é difícil. Vou ser um pouco mais profundo, né? A verdade, que quem vai fazer prova de inglês, ou quem, né, não está acostumado a estudar inglês, digamos assim, vai fazer prova, esse cara em algum momento da vida teve uma ruptura. Mas que ruptura, Wagner? Ele estudou inglês a vida toda, sei lá, acha que estudou forçado, né, pelo pai, pela mãe, e não conseguiu alcançar o objetivo, que era ser falante. E isso aí são coisas distintas, né? Estudar a vida inteira e ser falante. Isso aí, se quiser, em outros momentos a gente conversa sobre isso. Ou então ele, na escola, teve só determinado assunto durante 2 anos. Ele tenta cantar inglês no karaokê, não consegue, e o inglês é culpado. Então, essas pessoas, ou, né, algumas pessoas que têm esse tipo de problema com a língua inglesa, eles começam a criar um obstáculo muito maior do que ele existe, entendeu? Entendi. Não tem como. Mas a Sesgran Rio especificamente, ela é uma banca que ela trabalha gramática e interpretação de texto, equilibra esses dois assuntos, ou não? É uma banca que trabalha basicamente só interpretação, ou trabalha só basicamente gramática? Como é que você avalia ali a prova da Sesgran Rio? Cara, então, conforme eu te falei, né, são bancas muito correlatas. E aí ela trabalha aquela questão de gramática e interpretação. Como funciona isso? Pegar tópicos gramaticais, né? E tô até vendo um negocinho aqui legal. Olha só. Pegar tópicos gramaticais e fazer o seguinte. Olha só. Vou te dar um exemplo aqui. Tópicos gramaticais, e dentro do texto ele começa a trabalhar esses aspectos. Por exemplo, né? Eu pego o pronome. Coisa simples. Ele, dentro do texto, ele explora a parte gramatical, né? Que a gente chama de onde está o pronome, como ele se apresenta, e qual é a influência desse pronome dentro do texto, entendeu? Entendi. Entendeu? Qual é a influência? Aí é que a gente começa a trabalhar. E aí, eu acho muito bacana isso em prova, né? Sei lá, eu sou um fanático por isso. Concursando, sou concursado e agora professor de concurso público, mas a gente não consegue, é uma cachaça, né, na verdade. Né? A gente não consegue desvincular. E é engraçado que as provas em si,
conforme eu te falei anteriormente, elas se repetem um pouco, né? Elas vão meio que seguindo uma tendência, melhor dizendo, seguindo uma tendência. E a A6 Gran Rio, ela segue essa tendência. Tem seguido essa tendência, né? E dá para você mapear uma prova, dá para você ver o que eles estão cobrando. É que a galera tá tão nervosa que às vezes não consegue enxergar isso, né? Perfeito. Mas no concurso de 2021, mestre, o que foi cobrado aí que a SES Gran Rio cobrou com mais intensidade? Foram 5 questões, né? Basicamente, o que caiu na prova? Então, caiu interpretação dentro do que a gente já estava esperando. Sim. E caiu grupos gramaticais. Por exemplo, quer ver só uma coisa que está caindo direto? Pronome. O que o pronome, a gente trabalha muito com anáforas, né? Por exemplo, eu jogo um pronome lá na frente, sempre é o mesmo pronome. Quando não é este pronome, é esse pronome no plural, né? Ele fala assim, o pronome tal se refere a. E aí eles também pegam palavras link word, nós chamamos de conjunções e preposições. Trabalha também da mesma maneira. E a parte de interpretação, é engraçado, né? Que se tu me der licença, eu vou até dar uma dica daqui a pouco para a galera. Como é que tem que ser feito. Pode dar agora. Pode ser agora? Pode. A banca, ela mapeia a prova. O que é mapear a prova? O texto é enorme. Só que ela em si, ela pede onde ela quer, como ela quer a questão. Por exemplo, eu tenho um texto de 80 linhas. O que ela faz? Chega assim e fala assim, ó, no parágrafo tal, na segunda linha, ou na linha tal. E a galera, cara, eu vejo muito isso. Já chega na prova lendo o texto. É uma dica que eu falo assim, eu acho que é uma das primeiras dicas que eu dou para quem vai fazer interpretação de texto. Se você quer interpretar um texto, se você quer ler um texto, faça isso em casa. Na hora da prova, na hora do calor, da emoção, se você começar a ler um texto, né, na prova, você vai se perder. Cara, você não tem noção do que vai acontecer contigo. Tá nervoso, o tempo é curto. Então, o que você tem que fazer? Ao invés de você ir ao texto, eu sempre falo isso, vá diretamente à questão. Porque a questão, ela fala muito contigo, ela grita contigo, ó, eu só quero o segundo parágrafo. E, de repente, o segundo parágrafo tem 3 linhas, cara. E a galera lendo o texto, e quando chega no final, não sabe nem o que leu, cara. Porque tá nervoso. Então, tem como você criar essa ideia na sua cabeça. A primeira coisa, né? O aluno, nosso aluno aqui, vai diretamente às questões. Esquece o texto. Ah, mas ele é grandão. Esquece o tamanho do texto. Na questão, ele vai falar assim, ó, eu quero isso. Você só faz isso. Acabou. É Entendi. tipo, faça o que o mestre mandar, entendeu? Não é para perder tempo lendo o texto todo. Lê o comando da questão. Se o comando da questão estiver falando sobre a linha 2 do segundo parágrafo, sim, focar na linha 2 do segundo parágrafo. É isso? Sim. Olha só, na última aula foi engraçado aqui na Degrau. Eu estava falando com um aluno. Aí ele falou assim, eu falei assim, cara, olha só. O cara chegou e falou assim, we can conclude, ou seja, nós podemos concluir. Pô, se é conclusão, tu acha que tá lá no topo do texto? O aluno olhou assim para mim e falou assim, pô, mas eu nunca pensei nisso. Eu falei, pô, mas ele tá dizendo, é conclusão. Se é conclusão, onde é que você acha que tá? Não é do meio para baixo? Olha quanto de caminho, olha o atalho que você já cria quando você vai diretamente para a parte de baixo. Ah, mas eu não havia pensado nisso. Eu falei, pois é, tô te norteando nesse sentido, para você ter uma noção de quais erros e quantos erros vocês cometem nesse momento. Aí ele, pô, pior que é mesmo, né, médico? Eu falei, pô, não pode, tem que ser frio, né? Perfeito. Mestre, você então falou aqui que na última prova caiu interpretação, caiu conjunção, caiu pronome. Você acredita que esses 3 assuntos vão voltar a ser cobrados com intensidade na prova novamente desse ano? Tem mais algum assunto aí que relevante que você queira destacar aí para os candidatos estudarem? Então, o que acontece? Sim, eu acredito sim que é uma tendência. Pronomes, né? A gente também trabalhar com linking words, né? Nós chamamos, né? Conjunção e preposição, né? Palavras que ligam, né? E também substantivos, mas assim, sinônimos e antônimos, palavras que podem ser substituídas no texto, né? As provas adoram isso, não só a SES Gran Rio, não só a FGV, as provas adoram isso. A palavra tal pode ser substituída pela palavra tal, entendeu? Eles adoram fazer isso. E aí você vai lá, tem várias opções, e geralmente entre as 5 opções, né,
você tem sempre 3 horríveis e 2 boas. E o gabarito, né? Entre as duas. Então, a galera, ao invés de ficar procurando, né, a orelha do coelho, procura realmente se tem uma cartola ali, né? De verdade. Fica procurando erro. Procura o erro. Cara, o que esse coelho está fazendo aqui? Calma aí. Não, risca. Ou risca. Aí vai chegar as alternativas ou a alternativa correta, né? Perfeito. Então, mestre, assim, a Sage Gran Rio ela até possui um acervo razoável de questões de inglês, né? Ela Sim. tem Banco do Brasil, se eu não me engano, também BNDES costuma cobrar inglês, um outro concurso também costuma cobrar inglês. Mas depois que esgotar todas as questões da Sage Gran Rio, vale a pena partir, então, para resolver questões da FGV e do SEBRASP, já que você acredita que são bem similares, né? O perfil é similar. Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que, assim, quanto mais você treinar, melhor, né? O treino duro, prova fácil. E não adianta. O momento é o seguinte, né? Vamos lá. Você tem uns aplicativos bons aí no mercado, né? Até eu trabalho com um deles, né? Um aplicativo que te dá uma cancha, né? E aí o que você faz? Você está fazendo prova para banco, não é isso? Sim. Beleza. Aí tu vai pegar um texto que fala sobre a violência no Rio de Janeiro. Eu acho que não tem muito a ver. Pode cair? Pode. O que você tem que pegar? Pegar textos que estão linkados à área econômica, financeira, área bancária. Outro ledo engano, outro, assim, como é que eu vou te dizer? Outro erro que o aluno comete muito. Eu vou pegar vários textos. Tá, esse texto aqui fala sobre área médica. Tu acha que tem uma correlação banco com área de medicina? Eu acho que não tem muita correlação. Não tem. Se eu tivesse, né, de falar para o aluno ou dizer para o aluno assim, ó, cara, faz uma lupinha, faz um filtro. Pô, os assuntos pertinentes à área financeira, área bancária, na economia, né? Até aspectos de política também, né? Que tem alguma coisa a ver. Inglês, é claro. Agora, falar sobre cirurgias que são feitas num país, nos Países Baixos, eu acho que não tem muito a ver com a prova, não, cara. Entendeu? E a galera tem feito isso, não. Quanto mais, melhor. Não é quanto mais, melhor. Porque se você pegar um texto que não tem muito a ver com a tua prova, a técnica é totalmente diferente. São termos técnicos totalmente diferentes do que você está precisando. Perfeito, mestre. Para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, mestre, qual é a mensagem final? Quais são suas últimas dicas, seus últimos bizus, para que os candidatos tenham aí um excelente desempenho na parte de inglês da prova do concurso do Banco do Brasil? Então, né? É rapidinho, né? Muito rápido, né? Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui com você. E, segundo, estar conosco, né? A gente parece que virou até referência já no Banco do Brasil, né? Não tem se eu não me engano, tem muita aprovação, né? Tem dúvida. Degrau cultural arrebentando sempre. Então, e a gente aconselha o aluno primeiro, né? Se ter uma boa noite de sono é a melhor coisa antes da prova. Durante esse período, esse processo, né, de aquisição de conhecimento, não tentar, né, sobrepor etapas, né? Se eu vou estudar inglês mesmo. Se eu vou estudar a parte de economia, eu vou estudar a parte de economia mesmo. Se eu vou estudar matemática mesmo. E o dia da prova, cara, é tipo assim, final de Copa do Mundo, cara. Você tem que manter a calma, né? Você tem que ao máximo possível, já passei por isso várias vezes, cara, nossa, e manter-se frio naquele momento e fazer boas escolhas, né? Mas fazer boas escolhas tem todo um aspecto psicológico, né? E todo um aspecto também de conhecimento. Não adianta falar para um cara, chega lá, tem um bom dia de prova e você não estudou. Não adianta, né? E, assim, eu acredito que o aluno que está estudando conosco, ele vai estar bem preparado no dia da prova, né? E lembrar de tudo que a gente passou em sala de aula, de tudo que a gente recomendou a fazer no dia da prova, né? E não tem jeito, cara. Concurso público, engraçado, vou te confessar uma parada que, né, eu confesso para poucas pessoas. Cara, quando fala de concurso público, eu começo até a ficar nervoso, cara, porque parece que eu vou fazer a prova, cara. Lógico, é porque é concurseiro nato, né? Eu tô desde 2009 nessa brincadeira, né, cara? E aí
eu olho o olho dos alunos assim, eu sei que quem está estudando para concurso público quer melhorar a vida, né, da sua e dos seus familiares, quer ter uma estabilidade melhor, né, nesse mundo tão instável que nós vivemos. Então, já que a pessoa tá buscando isso, cara, ela tem que fazer o máximo possível mesmo. É o que eu falei no começo da nossa entrevista, né? É um tiro curto. Já que é um tiro curto, cara, dá tudo de você. Dá tudo de você, dá tudo. Cara, eu nunca vi, eu vou te confessar, eu nunca vi, falando diretamente para você e para os alunos, eu nunca vi uma pessoa querer muito uma coisa, mas querer de verdade abrir mão de todas as outras coisas e não conseguir, cara. Eu nunca vi isso. Depende do que você abriu mão, de que se você realmente abriu mão. E concurso público, cara, tu tem que se jogar de cabeça, não tem jeito. Sem dúvida. Tem que ter meta e colocar essa meta, né? Ter foco, determinação. Quem tem foco e determinação entra na fila, né? Como a gente diz, né? No concurso público, que não desiste, a vaga vem com o tempo, não tem dúvida alguma. Mestre, excelente aí as suas dicas. Obrigado por vir aqui conversar com os nossos alunos. Tenho certeza, os nossos alunos e futuros alunos, né? Tenho certeza que aqueles que colocarem suas dicas em prática vão aí ter um bom desempenho na prova de inglês do concurso pré-escriturário. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e fica aqui o convite de você voltar ao programa Super Dicas em uma outra oportunidade. Meu amigo, como eu falei anteriormente, é sempre um prazer estar aqui com você. Você me desculpa estar postergando sempre, né? Mas a nossa vida é corrida, como a sua também, eu sei. Cara, outro dia eu fiz um post maneiro, né? Inclusive, até me chamaram aqui, o pessoal do Degrau me chamou para fazer TikTok e tudo, né? Que eu fiz um post, eu deixei uma frase, né? Lá no meu post, eu falei assim, ó, prazer em fazer parte. Cara, realmente muito prazeroso fazer parte dessa família da Degrau, né? Como você falou, nem todos os concursos caem em língua inglesa. Hoje, né, as pessoas falam, tu se tornou o nosso coordenador, e algumas pessoas falam que eu me tornei uma referência. Eu não acho que eu sou referência, não, mas eu acho que eu sou uma pessoa que quer ajudar as outras. E assim, nessa casa aqui é possível fazer isso, entendeu? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E é isso. Vamos que vamos. É isso aí. Obrigado, mestre, mais uma vez. Então, pessoal, eu encerro aqui o último episódio do programa Super Dicas, voltado para esse novo concurso para escriturário do Banco do Brasil. Antes de eu ir embora, eu peço a vocês que deem um like nesse vídeo, né? Compartilhem aí também com todos os seus amigos que vão participar desse concurso para escriturário do Banco do Brasil. Divulgue também os demais episódios que já foram gravados do Super Dicas, que estão aí disponíveis no canal da Degrau Cultural no YouTube. Aproveite também e acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso, que está disponível aí nas principais plataformas digitais de áudio. Muito obrigado pela audiência de todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade, gente. Valeu! Valeu!